Boa noite, meus amigos. Estamos indo ao ar com mais um momento nosso lar, que é esse instante em que nós paramos e fazemos uma pequena reflexão sobre a doutrina espírita e sobre o momento que vivemos. Hoje, necessário falar sobre fé, tema que se repete nas abordagens espíritas, presenciais e online, em vídeos curtos ou em palestras mais longas. O fato é que a fé sempre está em pauta quando falamos de espiritismo. Mas especialmente nesses dias em que vivemos crises, é necessário falar também sobre o papel da fé nesses momentos de crise e que vivenciamos provações coletivas. Uma vez que é inegável que a pandemia que nos assola constitui-se atualmente numa provação em que todos estamos mergulhados, diretamente alguns, através do enfrentamento nas linhas de frente, os profissionais da saúde, também familiares e pessoas que ficaram doentes e precisaram de atendimento, passando por tormentos em que a sua saúde é fragilizada e alguns têm até a sua vida ceifada. E outros indiretamente, que ainda que não tenham sido contaminados ou não tenham sofrido com a contaminação de entes queridos, assistem também assustados o momento atual e as emoções também são alcançadas pelos efeitos do quadro que está em curso. Mas não nos esqueçamos que a fé e a oração são os nossos aliados nesses momentos de crise em que nos encontramos fragilizados, sentindo a dor da perda, do sofrimento de alguém que está próximo, ou observando de longe e se sente tocado no seu coração pelas dores que assiste. Afinal de contas, somos humanos e as dores alheias nos comovem, ou pelo menos deveriam nos comover, pois o nosso lado humano que se identifica com o semelhante e sente em si próprio a dor que atormenta aquele que sofre como se fosse sua, que é o que chamamos de empatia, é uma virtude do ser humano, a capacidade de se colocar e sofrer com as dores alheias. Mas não é, nem de longe, o pior momento que a humanidade já passou. Tivemos momentos piores. Basta lembrar que há pouco mais de 100 anos, o mundo era sacudido pelo que se denominou febre espanhola, ao mesmo tempo em que o mundo sentia os horrores da Primeira Guerra Mundial. Pandemia e guerra concorrendo e levando seus efeitos nefastos ao mundo. Eis o que nossos antepassados enfrentaram. E nós somos chamados a enfrentar agora, a assumir as nossas responsabilidades, agindo no bem, através do nosso livre-arbítrio, e contribuindo individualmente para que esse mal não se acentue. Todos nós seremos chamados às contas quando regressarmos ao mundo espiritual pelo que fizemos aqui na Terra e pelo que deixamos de fazer. E nesse sentido, faz todo o sentido elevarmos também as nossas preces àquelas autoridades que estão encarregadas de administrar o problema aqui na Terra, uma vez que as responsabilidades que são colocadas no jugo dessas pessoas serão também cobradas quando estiverem num plano superior. E nós, então, somos como que chamados naturalmente a orar por essas criaturas para que elas tomem as melhores decisões possíveis, enquanto nós fazemos o que nos cabe. Então, nesses momentos de crise, em que tudo parece caminhar para o sofrimento coletivo, nós somos chamados a preservar a nossa fé, a fazer da oração aquele hábito diário em prol nosso, em prol daqueles que nos cercam. Testemunhos de fé nesse momento costumam contagiar as pessoas. Quando nós permanecemos firmes, sofrendo as dores e chorando também as dores alheias,
mas mantemos a nossa vibração positiva, certos de que vai passar esse momento e que há esforços para que isso seja evitado, mantendo o nosso compromisso de manter uma atitude para com o próximo que o eleva, que lhe dá boas energias, que fomenta o pensamento positivo, nós estamos exercendo a nossa fé raciocinada. Quando nós levamos uma palavra amiga àquele que sofre, quando nós oramos por alguém que está num leito hospitalar, necessitando de ajuda, quando nós oramos por alguém que partiu e que já se encontra no plano espiritual, e quando nós oramos para que nós mesmos fiquemos fortalecidos, nós estamos exercendo a fé. Estamos exercendo a fé em momentos especialmente tristes, como o que vivemos, quando na nossa intimidade, ainda que tocados pela dor e devastados pela experiência de perder alguém próximo, somos capazes de orar, de buscar o equilíbrio com o mais alto, de conectarmos-nos com Jesus. Jesus que nos deu lições indescritíveis, inalcançáveis, que em sua mensagem, quando esteve na terra, nos chamou a confiar, como na passagem, e que ele se encontrava no mar revolto, junto com seus discípulos, e os discípulos, tomados de pavor pela tempestade que se avizinhava, se espantam por ver Jesus dormindo. E ele, então, despertado pelo alarido dos apóstolos que temiam a aproximação da tempestade, levantou-se e acalmou. Deu um comando para que a tempestade cessasse, nos dando um recado de que a confiança, a fé em dias melhores não afasta o problema como um simples passe de mágica, mas aquieta a tempestade interior dos nossos corações e prepara-nos para o enfrentamento dos dias desafiadores que nós vivemos. Então, nesses instantes em que tudo parece nos indicar para o sofrimento e para a dor, fazendo com que desapareça até mesmo uma visão otimista no mundo, nós somos chamados a orar, confiar e perseverar na nossa fé, porque dias melhores virão e nós estaremos contribuindo para o equilíbrio quando semeamos a esperança e a fé em dias melhores. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe e que Ele esteja sempre conosco em nossos pensamentos e em nossas orações.